É um dever do vereador registrar a história de Macaé, a história política, a história administrativa. Mais uma vez eu quero dizer que eu não tenho nada contra o vice-prefeito atual, só que eu não posso receber um prospecto de prestação de contas ao PT e não analisar alguns itens aqui que realmente eu estou meio... nem sei o que. Eu estou apavorado com o que está escrito aqui. Porque 90% do que está escrito aqui é tudo mentira. Simplesmente isso. Ele faz uma prestação de conta, ele escreve coisas que nunca existiram. Então eu quero deixar aqui, fazer alguns pontos aqui, que ele colocou que durante o mandato dele, como vereador, ele conseguiu muita vitória para Macaé. A criação do plano de cargo de salário dos professores. Ele nunca participou de nenhuma reunião para a criação do PCCV dos professores, nenhuma reunião. E, detalhe, presidente, ele votou contra o PCCV dos professores. Então, se tivesse 12 Danilos aqui, Eduardo, o PCCV dos professores não seria sido aprovado, porque foram 11 votos a favor, Renata, e um contra, e o voto contra foi dele. Então, eu acho, escrever que ele criou o PCCV dos professores é até brincadeira. E quando eu li isso aqui, eu falei, isso aqui deve ser... Eu acho, tá, que o assessor de imprensa, o jornalista dele escreveu e ele não leu. Que ele não pode ter escrito isso aqui. E continuando, ele disse que diminuiu a tarifa de transporte público. Então, o ex-prefeito Riverton abaixou de R$ 3,30 para R$ 2,00. Foi um pedido do secretário Jorjão, na época, e o prefeito Aloysio abaixou de R$ 2,00 para R$ 1,00. Então, ele falou que ele diminuiu a tarifa do transporte público. O terceiro item que ele falou que ele fez como vereador, que a transmissão da sessão da Câmara via internet, foi ele que fez. O vereador Julinho já mostrou aqui na última sessão, através de um projeto de lei, que não foi ele, foi o ex-vereador, se não me engano, George, que fez esse projeto de lei para transmissão de via internet aqui na Câmara. Então, o terceiro item aqui também é mentira. Ele falou que o confronto público quase lhe custou o seu mandato de vereador. Ele deturpou a história para sair como vítima. Ele mostrou na internet como os vereadores votaram contra a indicação dele para criar o PCCV dos professores. Por quê? Já estava quase sendo finalizado. Ele foi para a internet, botou a cara de todos os vereadores dizendo votou contra, votou contra, votou contra, votou contra. E ele quis sair como vítima ainda. Ele colocou os 11 vereadores do antigo mandato numa situação complicada junto aos professores e falando ainda que ia ser cassado por causa disso. Esse foi o terceiro. E não tem nada aqui que é verdade, é impressionante. Eu posso ficar aqui, presidente, durante 1 hora falando, analisando tudo que está escrito aqui. Mas vamos para o quarto item aqui. O Prodesmar. O Prodesmar foi um projeto que a ex-vereadora Marilena, em 2006, ela criou, junto com o prefeito Riverton, que são 5 itens, duplicação da RJ, criação do CETEP. Ela conseguiu trazer aqui na Petrobras o secretário Beltrame, o presidente da empresa, da Petrobras, fizeram uma grande reunião e foi um projeto que a Petrobras investiu no CETEP, para curso profissionalizante, milhões, e o Jorge Bittar, tudo isso feito pelo Jorge Bittar, e ele está falando aqui do Prodesmar, criação, ele nunca participou de nada do Prodesmar. O quinto item aqui, falando do CETEP, eu criei o CETEP quando era secretário de Ciência e Tecnologia, ele falando que está implementando vários cursos, porque Macaé não tem curso do CETEP, a gente colocava mais de 15 mil alunos lá durante o CETEP, durante a gestão. Esse foi o quinto item. O sexto item aqui, ele não sabe nem o que é Fundeb, senhor presidente. Ele falou que conseguiu 44 milhões pelo Fundeb. Ele não sabe o que é Fundeb. Vou explicar para ele, eu espero que ele esteja assistindo algum dia. Fundeb é um fundo da educação que foi criado
para que os municípios que têm pouco valor, que receba pouco, possa fazer uma contemplação. Como é que se funciona isso? Macaé não recebe nada para o Fundeb. Por quê? O PIB de Macaé é muito alto. Então, a Prefeitura de Macaé, ela investe no Fundeb na faixa de 57 milhões. Ela todo mês tem que, todo ano, na faixa de 57 milhões, ela deposita para o Fundeb. E o governo federal, o que faz? O governo federal, dependendo da quantidade de alunos do censo do município, na faixa de 40 mil hoje aqui, o governo federal deposita para o município de Macaé 60 milhões. Então, o município de Macaé dá 57, 58 milhões e o governo federal dá 60 milhões em relação ao Fundeb. Então, o Macaé recebe na faixa de 2 milhões, o que é muito pouco. Por quê? Porque Macaé é um município rico. Porque o Fundeb serve mesmo para o município pobre, que, por exemplo, deposita 2 milhões e recebe 30 milhões. Aí o Fundeb é bom para esses municípios. Ele está falando que conseguiu 40 milhões via Fundeb. Quer dizer, é algo que não existe, que Fundeb é uma lei federal que não tem nada a ver com ir em Brasília e conseguir alguma coisa. Ele está falando que conseguiu 40 milhões aqui via Fundeb. O orçamento participativo, ele disse que está aqui, a gestão está sendo no vice-prefeitura. Então, o momento que ele poderia fazer alguma coisa do orçamento participativo, ele não fez nada. Não fez nada, porque foi implementado o orçamento participativo, foi em 2011, que Rômulo Campos era o gestor do orçamento participativo, as creches que foram implementadas ano passado, que ele não tem ideia como deu trabalho para colocar no papel essas creches. De 2011, porque ano passado, quando ele poderia ter feito alguma coisa para o orçamento participativo ser implementado esse ano, nada foi realizado. Ele diz aqui também que ele participou do programa do aeroporto, melhoria do aeroporto. Pelo que eu vi na imprensa aí, o vereador Igor estava na frente desse projeto. Eu não vi em momento nenhum participação do vice-prefeito nesse projeto. Mas eu também não posso falar. O que eu posso falar, na realidade, que tudo que está escrito aqui é impressionante. Tudo que está escrito aqui não tem fundamento nenhum, tá? Então faz parte do vereador também resgatar a memória, tanto administrativa como política, do município de Macaé. Porque a história, às vezes, todo mundo se esquece. Então é bom ficar aqui sempre relatando esses fatos. Mais uma vez eu quero dizer, eu não tenho nada como a pessoa do vice-prefeito Danilo Funk, não tem nada contra ele. Mas eu não posso admitir que ele escreva algo, que ele publique algo, que ele faça campanha algo de informações mentirosas. Porque o que está escrito aqui é 90% mentira o que está escrito aqui. Obrigado, senhor presidente.